E aí, pessoal, tudo bem? Seguinte, vou apresentar para vocês uma entrevista agora com a nossa querida Renata Ponciano. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, uma entrevista pelo WhatsApp. Funciona igual. Vocês vão ver um pouco da sua história, do que ela fez para passar no concurso do TRT de Minas Gerais. Foi um concurso, diga-se de passagem, muito difícil, promovido pela Fundação Carlos Chagas. Renata, tudo bem contigo? Como é que você está? Qual foi a emoção ao ver o seu nome no resultado final do TRT de Minas Gerais? Conta pra gente. Ei, Alisson. Foi muito emocionante. Eu tô super feliz. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi meu nome. Chorei muito, fiquei uma semana em negação, achando que não era eu, que eu não tinha passado, mas foi bem legal, assim, foi bem bacana. Pô, peraí, como assim, Renata? Você estava em fase de negação da aprovação? O que é isso? Aliás, temos que falar sobre isso. Em qual posição que você passou e qual que é a expectativa de ser chamado? Antes de falarmos até da sua preparação. Conta aí pra gente, qual que é a sua expectativa de ser chamada? Em 2016, será que vai rolar? Como é um concurso que era cadastro de reserva, era, não é cadastro de reserva. Eu fico um pouco insegura com essa questão de ser chamada ou não. Assim, a gente nunca sabe quantas vagas vão abrir. Eu tô numa expectativa muito boa, assim, tô tentando me controlar para não criar expectativas muito altas, porque eu tenho um certo medo, assim, de me frustrar. Eu passei em segundo lugar, eu acredito, pelas notícias que têm chegado para mim, eu acredito que deva chamar assim, mas é uma coisa meio difusa, assim, essa falta de confirmação é que me deixa um pouco insegura mesmo. Então, a expectativa de todo mundo é que os 5 primeiros colocados sejam chamados logo em 2016. Pelo menos é o que eu estou esperando. Resultado espetacular, muito bom. FCC fez uma prova digna. Às vezes a FCC, não posso falar palavrão, né? Mas lasca tudo, como foi o caso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E às vezes a FCC faz uma prova belíssima, como foi a do TRT de Minas Gerais. Há quanto tempo que você se prepara? Como você fez para se preparar para essa prova? O que você fez diferente? E que dicas que você dá para quem está estudando? Eu já me preparo tem um tempo, assim, na verdade eu comecei a fazer concurso 8 anos atrás, e 9 anos atrás, mais ou menos, e aí eu passei na prefeitura de Nova Lima, onde eu trabalho hoje, eu sou concursada lá, e fiquei um tempo sem fazer concursos, e umas amigas minhas me chamaram para fazer o TRT, vamos fazer e tudo. Eu animei e resolvi estudar. Mas na hora que eu li o edital, eu cheguei à conclusão que era um concurso que eu precisava passar em primeiro. E como eu não queria desperdiçar meu tempo nem meu dinheiro, eu coloquei isso na cabeça, que eu tinha que passar em primeiro lugar, que se não fosse primeiro lugar, não servia para mim. E foi quando eu achei o seu curso num site na internet, e assim que eu comecei a ler a apostila eu vi que era diferencial. E foi o que me ajudou. Os outros concursos eu nunca tinha estudado pelos seus materiais. Esse foi o primeiro e eu já passei, né? Outra coisa que eu achei que foi extremamente diferencial foi a aula presencial de redação que eu fiz com você, porque minha forma de fazer redação não era uma forma FCC de fazer redação. E tem toda uma especificidade da banca. Então, eu acho que o fato de você conhecer bem a banca, de saber exatamente como a banca pensa, como que ela aborda os assuntos, isso é diferencial, assim, isso faz muita diferença. Em especial na redação, porque eu fiz 95 pontos na redação e foi ela que me catapultou lá pra cima com a sua ajuda. Então, a minha dica é: estudem o que a banca quer ouvir. Não interessa o que você acredita ou, né, assim, filosoficamente, ideologicamente, não é o que interessa. Não adianta discutir com a banca. Isso eu aprendi com você. Não adianta discutir com a banca. O importante, eu acho que o fundamental é isso, assim. E foi isso. Renata, eu sempre falo que são as nossas circunstâncias que vão moldar
a nossa batalha. Essa trajetória de vitórias não ocorre na comparação com as outras pessoas, ou com um cenário ideal, ou com qualquer coisa que nós imaginemos. Na vida real, é sempre um pouquinho diferente do que está nos livros ou do que os outros nos aconselham. O que você teve que enfrentar para conseguir chegar nesse nível máquina mortífera de desempenho? Conta pra gente, quais foram os seus contextos enfrentados? Passar em concurso é um conjunto de variáveis, né? São muitas variáveis. Eu acredito que o que foi diferente nessa vez é porque eu tenho a sensação que tudo conspirou a favor, sabe? Assim, eu estava num momento mais tranquilo profissionalmente, né? Então eu estava calma, eu não dependia disso, assim, essencialmente para minha vida, apesar de querer muito, assim, muito mesmo. Eu estou querendo né, melhorar a minha carreira, mas eu não sei explicar. Eu acho que eu aproveitei toda a oportunidade que eu tinha. Acho que isso assim, foi o concurso que eu mais estudei na vida. Eu nunca tinha estudado tanto. E então, ao invés de falar das dificuldades, eu consigo melhor falar das oportunidades. Então, por exemplo, eu passei a trabalhar num local um pouco mais distante de casa, e aí com isso eu ganhei 1 hora na ida e 1 hora na vinda para poder ler. Hoje eu moro com meu marido e ele me ajudou muito, porque eu larguei a minha casa de lado, eu parei de fazer atividades domésticas, então eu tive essa força dele para fazer essas coisas por mim. E, enfim, não tinha sábado, não tinha domingo, eu estava determinada mesmo, sangue nos olhos, e então eu acordava sábado de manhã, domingo de manhã, toda oportunidade que eu tinha para estudar, eu estudava. Eu trabalho com psicologia, eu trabalho com atendimentos, numa espécie de cine, então entre um atendimento e outro eu fazia uma questão, qualquer questão, de qualquer matéria, foi uma das metas que eu coloquei. Então, em termos de contexto, eu acho que é aproveitar toda a oportunidade que você tiver, assim, transformar todo momento num momento de estudo. Fosse vendo vídeo, quando eu estava cansada de ler, lendo no ônibus, fazendo questão entre um atendimento e outro. Esse foi o meu contexto, assim. Mas assim, em comparação com minhas amigas, eu vejo que eu tive alguns facilitadores. Então, como eu já disse, de já estar empregada, de não ter filhos, por exemplo, de ter o meu marido para me ajudar. Então, esse foi o contexto. Mas são muitas variáveis. Matéria que cai na prova, é o que você gosta de estudar, o que caiu foram matérias que eu me identifico muito. Tudo isso faz diferença. Bom, agora acredito que chega a hora da entrevista que todo mundo espera. Que dica que você dá para quem está estudando? Materiais, técnicas de estudo, estratégia de revisão, discursivas. Como é que você fez para enfrentar o padrão FCC de questões? Diga aí, Renata. Então, com relação aos materiais, às técnicas... Bom, material... Para mim, o que funcionou melhor foi investir mesmo em apostilas, em cursos preparatórios online, no seu material, porque por mais que a gente tente, em outros concursos eu fiz isso, por mais que a gente tente estudar apenas com o material que a gente acha na internet ou que a gente já tem em casa de outros concursos, não é um material que está focado, sabe, naquela banca e naquele concurso em si. Então, eu acho que o tempo de organização que a gente ganha quando o material já chega organizado para a gente é muito valioso. Então, assim, do edital até a prova foram aproximadamente 3 meses, e foram 3 meses que eu gastei estudando exatamente o que ia cair. E eu só consegui fazer isso porque o material já chegou para mim organizado, né? Com relação a técnicas... Para mim, o que funciona melhor é fazer exercício. Então, o que eu fiz foi... às vezes eu pegava uma matéria que eu não tinha certeza se eu estava dominando ou não, então eu fazia os exercícios, e pelos exercícios eu sabia o que eu estava mal, assim, o que eu estava fraca, o que eu precisava estudar mais. Então, eu fiz várias questões e eu fui anotando do lado delas a qual disciplina que aquilo pertencia. Eu não estudei exatamente na ordem que foi proposta, porque eu procurei fazer uma ordem que fosse mais minha.
E com relação à revisão, eu acho que é uma coisa que, à medida que você faz muitos concursos, tudo começa a parecer uma grande revisão, assim. Todos os assuntos que eu estudei para esse concurso, eu já tinha estudado em outras vezes. O que eu revisei mesmo no final, eu acho que foi mais com relação à discursiva, porque discursiva eu não sabia qual tema que ia cair. Eu cheguei na aula de redação, cheguei a te perguntar o que eu deveria estudar, você me deu algumas sugestões, por exemplo, gestão por competências, que era um tema que caía muito, é um tema que eu gosto, é um tema que eu já estudei outras vezes, que eu gosto mesmo. Então, isso foi um facilitador. E com relação às discursivas, foi treinar. Assim, você... Até uma das questões que caíram na prova foi uma que eu já tinha resolvido em casa de uma outra forma, um pouquinho diferente, mas eu já tinha resolvido ela 2 vezes. No dia que eu fui para fazer a aula de redação com você, inclusive, uma das que você propôs era parecida com uma das que eu tinha inventado para mim mesma, e eu te pedi para você ler a minha resposta, e você criticou a minha resposta, e eu sabia exatamente onde eu tinha errado. Então, eu acho que quando a gente está com foco naquilo, fica tudo mais fácil. É muito importante você manter o foco naquele concurso, naquela banca. Eu acho que isso é diferencial. Ok. Quantos concursos você já fez e por que você não desistiu? Provavelmente você teve bons motivos para isso. O que te fez continuar acreditando em um bom resultado, como esse que você conseguiu? Conta aí pra gente. Eu não sei quantos concursos eu já fiz. 5? 8? 10? Eu realmente eu não mantenho essa conta, não. E eu desisti, sim. Eu desisti algumas vezes. Mas aí eu voltei a tentar. Eu acho que o segredo é esse. Às vezes a gente fica meio frustrado com algum resultado, mas eu vi as pessoas próximas a mim passando, ou então estudando, se esforçando. Eu não sei o que me fez manter, assim. Acho que o desejo de crescer profissionalmente, porque eu já estou num concurso, então assim, eu poderia ter parado por aí. Mas eu queria crescer, eu queria mais complexidade no meu trabalho, eu queria mais realização profissional, eu queria trabalhar com o que eu gosto, que é a parte de recursos humanos, clínica também eu curto um pouco. Então, eu acho que assim, a gente tem que aliar aquele cargo, aquelas disciplinas, com o nosso desejo mesmo, assim, de carreira, de desenvolvimento profissional. Acho que isso que me manteve constante, assim. E eu também, eu detesto ficar entediada, então eu tenho que arrumar uma coisa para fazer sempre. E aí, quando eu ficava entediada, eu ia estudar para concurso, porque é o que eu sei fazer, é o que eu faço bem. Eu gosto muito de estudar e é uma coisa que me motiva por si só. Então, claro que teve momentos difíceis que eu não quis continuar, mas é uma coisa que eu aprendi, assim, a gente tem que... O diferencial é você fazer quando você não quer. Porque você fazer com vontade, você estudar... tô com vontade de estudar, vou ler. É muito fácil. Difícil é você acordar o dia que você tá com preguiça, é você estudar o dia que você não quer estudar. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que entender para um concurso, é isso. Você vai ter que estudar dias que você não tá afim de estudar. Você vai ter que acordar em horários que você não quer acordar. E eu acho que uma vez que você vence essa luta interna, assim, sabe? Eu acho que facilita. Uma vez que você resolve bancar o adulto com a criança dentro de você e admitir que você vai ter que fazer coisas que você não tá afim para conseguir seus objetivos, como estudar matérias que você não gosta ou ler texto que você não curte, eu acho que isso aí é que leva a gente para frente. Deixa eu aproveitar para perguntar mais coisa. Qual que você acha que vai ser o cenário que nós vamos enfrentar em 2016? Impeachment chegando, mais um monte de problema econômico, redução dos concursos. O que você pode esperar para 2016? O que você pode falar aí para a galera que está nos assistindo? O que você acha que vai acontecer nesse próximo ano? Eu, sinceramente, não sei o que esperar para 2016. Assim. A gente sabe que o país está em crise. Essa crise chegou na gestão pública, né? Ela não está só no mercado, né, privado, assim, e eu digo em termos de contenção de gastos. Então,
não sei, assim, mas eu acho que para quem está estudando é um momento de estudar, sabe? Assim, de se dedicar, porque é natural que tenha menos concursos ou que tenha menos convocações, que é o meu medo, mas concurso é conhecimento acumulado, então eu não vejo por que parar de estudar, assim, eu acho que só para de estudar quem já atingiu o seu objetivo. Então, por mais que você comece, retome, pare um pouquinho, volte de novo, é importante ter persistência, assim, porque na hora que voltar, na hora que reaquecer a economia, na hora que voltar a ter concurso, porque a máquina pública não pode parar, ela não pode ficar sem funcionário, vão se destacar os que estão mais preparados, os que já tiverem, né, passado pelos temas, que não seja a parte de direito, porque muda, por exemplo, de concurso para concurso, mas que seja português, psicologia, é sempre a mesma coisa. Esse concurso do TRT, por exemplo, ele caiu a faculdade toda, praticamente. Então, eu acho importante continuar estudando, porque na hora que você tem aqueles 3 meses para o concurso, para se preparar, é revisão. Você está revisando coisas que você já estudou, você está colocando foco na banca, então não dá muito tempo de aprender muita coisa nova. Mas, enfim, né, eu torço para 2016 ser bom, mas não tô botando muita fé, não. Renata, última perguntinha, prometo, a vontade de ficar aqui a noite inteira conversando pelo WhatsApp, mas eu quero saber de você, o que você indica para quem quer cortar tempo, quem não quer ficar no prejuízo aí estudando 2, 3 anos direto psicologia do jeito errado? Quais são suas dicas finais, suas orientações finais para quem quiser se tornar de fato uma máquina mortífera? Fica bem à vontade nessa resposta. Agora é com você. Dica para se tornar uma máquina mortífera. Essa vai ser um pouco difícil. Primeiro se juntar ao time, né? Da máquina mortífera, que é o seu time. Acho que essa dica é a mais importante, porque para mim foi muito importante, foi diferencial. E fazer as provas da banca que você tiver, para qual você estiver estudando, né? As provas de psicologia. Acho que o atalho é esse, cara. É já pegar o material, sabe, mastigado. Foi o que me levou a conseguir estudar tanto em tão pouco tempo. Foi pegar o material que já estava preparado. Chegou na minha mão pronto. E aí o que eu fiz foi ler, estudar muito. Assim, acho que é o principal para ser máquina mortífera. O conselho de última hora é não desistir antes da hora, né? Assim, tenha calma, tenha paciência. O mais importante do concurso é o preparo, é a persistência, né? Então, assim, saiba valorizar o esforço que você fez até agora. Por mais que às vezes você julgue que ele não foi suficiente ou que talvez não vai dar, eu não achei que eu ia passar. Na última semana, eu não achei que eu ia passar. Eu sinceramente, não achei que eu ia ficar entre... Não, eu achei que eu ia ficar assim, entre os 20, 30, talvez. E até depois que eu fiz a prova, eu não achei que eu ia passar. Então, eu acho que são 2 coisas, assim. É você ter calma e não desistir no meio do processo, sabe? Tem que ter garra, tem que ter sangue nos olhos, tem que se preparar para passar em primeiro. E não se arrepender das escolhas que fez, dos caminhos que tomou, né? Porque tem hora que já é tarde demais, assim. Na última semana, você fez o melhor que você podia fazer, né? Tem um mantra que eu aprendi com uma psicóloga que eu estudei com ela, que é: eu estudei, eu sei e eu vou fazer o melhor que eu puder. E é o mantra: eu estudei, eu sei, vou fazer o melhor que puder. E mantenha calma. Assim, boa sorte para vocês nos próximos concursos, que vocês tenham coragem, porque é preciso de muita coragem para competir com tanta gente, mas foque em você, assim, esquece que tem outras pessoas, foque em você, faz o seu melhor, dá o seu melhor,
e saiba escolher o concurso que você vai prestar. Não sai fazendo tudo e qualquer coisa que aparecer na frente, assim. Pode até fazer todos, mas foque, assim, eu acho que o foco é fundamental. E no último dia eu não estudo. eu prefiro relaxar, mas é o que funciona pra mim, né? Então é isso. Boa sorte pra todo mundo. Eu quero agradecer você, Alisson, pela oportunidade de falar. Eu gosto de falar, como o pessoal já deve ter reparado. Eu acho que conhecimento serve para isso, assim, para você dividir, para passar para frente, sabe? Eu acho que na questão de conhecimento e de experiência, dividir é somar. Quanto mais você divide, mais você cresce, mais você aprende. Então, eu queria te agradecer pela oportunidade de falar e te agradecer muito, muito pelo curso, pelas apostilas, pela paciência, pela dedicação, que eu te acho um profissional muito dedicado. E por causa de pessoas como vocês que são profissionais dedicados à questão do concurso, que a gente passa, que a gente tem coragem, determinação, foco. É isso. Obrigada pela oportunidade.